Olá, meus futuros colegas de OB, professor Marcelo Hugo aqui com vocês, aqui nesse vídeo maravilhoso que nós vamos tratar sobre as disciplinas top dos top da galáxia dentro do exame de ordem, ok? Eu estou falando, então, de 3 disciplinas com 7 questões e mais uma disciplina, a rainha das disciplinas do exame de ordem, com 8 questões. Vamos lá. As 3 disciplinas com 7 questões. Direito Constitucional, Civil e Processo Civil. E quem é a rainha, né, das disciplinas? Ética. Eu sabia que você sabia, né? Então é isso, pessoal. Vamos falar sobre essas disciplinas, né? 3 com 7 dá 21, mais 8, 29. 29 questões, pessoal. 29 questões apenas com 4 disciplinas, né? Que maravilha se eu soubesse tudo sobre direito civil, processo civil e constitucional e pudesse gabaritar todas essas, eu chegaria a 29 acertos, né? Faltando aí apenas mais mísero 11 acertos, 11, né? Apenas mais 11 para ser aprovado. Imagina que beleza se eu soubesse tudo dessas, né, 4 disciplinas para fechar os 29 acertos, tá bom? Bom, vamos começar pelo mais fácil, direito constitucional. Eu sei que direito constitucional é uma matéria que é tão super onipresente nos concursos públicos junto com o direito administrativo. No direito, no exame de ordem, direito constitucional também tem essa grande importância, porque a Constituição Federal está ligada, interligada a todas as outras disciplinas. Não há como fugir da Constituição Federal, principalmente a nossa de 88, e que mudou muito. Hoje o direito público é muito tão importante assim, mega importante, e a gente acaba na faculdade tendo apenas 2 cadeiras, no máximo 3 cadeiras de direito constitucional, né? Muito pouco mesmo. É claro que depois a gente vê isso nas cadeiras que tem maior incidência, né? Mas enfim, é pouco, né? Duas cadeiras. Eu, no livro, tá lá no capítulo 49, né? Eu falo sobre ela e apresento uma coisa certa. Eu não posso abrir a Constituição Federal, mesmo que ela tenha essa grande importância, ler do artigo 1º até o último, porque tem diversos assuntos que não tem mínima chance de cair na sua prova da OAB, né? Por exemplo, o Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, né, deve ser mantido na órbita federal, está lá no artigo 242, parágrafo 2º. Pô, isso, saber que o Colégio Pedro II é um colégio federal, tá na Constituição Federal, né? Então não é, nem tudo é importante na Constituição Federal para fins de exame de ordem, beleza? Eu faço uma pirâmide, estilo pirâmide Kelsen, né, das legislações, e coloco lá na pirâmide os artigos de maior incidência na prova do exame de ordem, ok? Então, primeiro lugar, não seria nada menos que artigo 5º e todos os seus milhares de incisos e mais parágrafos, realmente está no topo dessa pirâmide em termos de incidência, né? Nós temos lá também o artigo 14, depois o artigo 18, o artigo 22, artigo 34, artigo 66 e artigo 81. Esses são os artigos mais cobrados em exame de ordem, sem dúvida alguma. Tá? Então esses artigos você tem que olhar, pelo menos. Não só esses, mas esses tem que ter um carinho todo especial. Esses são os artigos crush, né? São seus artigos crush para a prova da OAB, ok? Falando ainda sobre Constituição Federal, não, direito constitucional, não só a Constituição, né? A gente tem as súmulas do STF, por óbvio, é preciso saber as súmulas do STF. Elas não são tão cobradas assim, mas é importante aquelas que dizem, principalmente a questão constitucional, e é importante também ter conhecimento da doutrina, né? Doutrina é importante mesmo, né? E quem melhor seria Pedro Lenza aí, né? Grande amigo Pedro Lenza e seu Direito Constitucional Esquematizado aí, um livro top. E também no livro do OAB Esquematizado ele responde pela essa matéria, ok? Então, Constituição, sobre a Constituição é isso. Tem um apanhado aqui do nosso livro de questões
para te mostrar assim, quais são os assuntos realmente mais cobrados, tá? Eu vejo aqui que, por exemplo, os direitos e garantias fundamentais, conforme eu te comentei antes no artigo 5º. Depois, assim, muito próximo, né, de importância, a organização do Estado e repartição de competências, o poder legislativo e o controle de constitucionalidade. O maldito, né, controle de constitucionalidade que muita gente detesta, é a matéria mais detestável dentro do direito constitucional, é controle de constitucionalidade e realmente vai ter que estudar, porque é o que cai sempre dentro de uma série de questões, né? Também cai, por óbvio, o poder judiciário, né? Cai bastante o poder judiciário, o processo legislativo também, as espécies normativas, são assuntos tão de grande importância para o exame da OAB, ok? Vamos pular para a próxima disciplina, também de 7 questões. Vamos lá. Deixei separado aqui, essa aqui ainda não. Capítulo 54, vamos falar então daquela disciplina que você entra na faculdade desde o berço e a matéria que realmente vai te seguir durante toda a faculdade, ou já seguiu durante toda a faculdade, que é Direito Civil. Direito Civil é todo semestre tem Direito Civil. É impressionante. Direito Civil está em todo semestre. Mas também, né, se você olhar mesmo, Direito Civil é grande. O Código Civil é o código grande, né? Então, não há dúvidas. Tem mais de 2.000 artigos o Código Civil. E eu sempre gosto de comentar, fazer a comparação, e você deve lembrar de vídeos anteriores, né? Aquele pessoal que estuda a esmo começa no artigo 1º, Código Civil, vai até o final. Não é assim. Da mesma forma que a Constituição Federal, nem são todos os artigos que caem. O Código Civil, por óbvio, pior ainda, porque tem 2.000 artigos. Então, claro, tem matéria filtrada, a gente precisa filtrar. O Código Civil, como direito civil, ele é dividido em diversas partes, são disciplinas específicas dentro, né? Então, por exemplo, direito de família, né? Então, direito de família é uma disciplina independente dentro do direito civil. Direito de família, direito de sucessões, né? Direitos reais, então, direito às obrigações. Tudo isso faz parte do direito civil, tá bom? Então, a gente tem então essa ideia, né, direito civil, de tantas provas que a gente tem aí. Eu faço uma análise através de um quadro, você pode acompanhar aí, ou se não tem um livro, eu vou te informar aí. O que nós temos? O Código Civil é dividido em duas partes, parte geral e parte especial. Na parte geral, nós temos 3 livros, né, ou grandes, ou parte, enfim. Parte geral, nós temos o livro 1º, que é das pessoas, o livro 2º dos bens, e o livro 3º dos fatos jurídicos. A parte geral tem incidência média na prova, tá? Então, tá sempre ali, mas nem sempre ali, né? Tá sempre ali, sempre sendo cobrado um dos assuntos, né? São 7 questões, então tem coisa realmente sendo cobrada em provas seguidas, tá? E a parte especial, que é a parte maior, são 5 livros, tá? A gente tem o livro 1º aí das obrigações, o livro 2º da empresa, que, claro, o livro da empresa está dentro do direito empresarial, o livro 3 das coisas, o livro 4 família e o livro 5 sucessões, tá? O que nós temos de incidência alta na parte especial? Obrigações. Por que obrigações, pessoal? Do artigo 233 ao 965. Então é muito artigo. São 600 artigos aí, né? São 600, mais ou menos, artigos. Não, 600, né? 233 a 965. Por aí, 600 artigos, quase 700 artigos. Então é muito artigo das obrigações. Claro que dentro das obrigações também estão os contratos. Então é incidência alta, sim, obrigações. E outra parte de incidência alta é o livro 4º, que é o de Direito de Família. Tem incidência alta, sempre cai na prova. Incidência média também, Direito das Coisas, né? Os direitos reais, incidência média. E incidência baixa, sucessões, realmente não cai muito na prova da OAB. Cai, mas é um pouco assim, enfim. O direito civil também a gente olha não só o Código Civil, a gente tem também a Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, né, a LINDB, né? Claro, também tem a parte de doutrina. Responsabilidade civil sempre cai. Isso também era uma coisa que está dentro das obrigações. Então, por isso que obrigações têm uma incidência alta. Então, direito civil certamente tem que fazer parte aí da tua preparação para essa disciplina, tá? Complementando aí,
Nós temos aí, em termos de nível de questões, a parte geral é um nível alto de incidência de questões, o direito dos contratos, aqui numa subdivisão dentro da matéria, né? Saindo então do direito das obrigações, ao direito das obrigações, considerando o direito dos contratos como uma disciplina própria, tem alto índice, né? Apesar de estar dentro do livro das obrigações, contratos cai muito, a próprio direito das obrigações em si também cai bastante. Direito das coisas, como direito de família, cai também. Responsabilidade civil segue aí. Então, isso é mais ou menos uma média do que nós temos aí de direito civil, beleza? Próxima disciplina com 7 questões, processo civil, lá no capítulo 59, tá? Principalmente com um código novo, né, de 2015, essas diferenças do que vem de novo, o que surgiu de novo, e também o que revogou, que a gente já estava tão acostumado. Claro que isso aí é objeto de prova, então tem que se dar conta, se ligar em relação a essa diferença. Ainda 2015 é um código novo, a gente vai falar muito ainda sobre código novo de processo civil, código novo de processo civil. Alguns já falam código de processo civil de 2015, mas ainda a gente sabe, a gente chama de novo CPC e por algum tempo ainda a gente vai chamar assim, tá? Mas não é só o novo CPC que cai também a lei dos juizados especiais, a Lei Juizado Especial da Fazenda Pública, mandato de segurança individual e coletivo, alimentos gravídicos, ação civil pública e ação popular são assim, ó, exames que já caíram em provas, né, questões que já caíram em prova, então sempre isso vem caindo, tá? O que a gente complementa, o que a gente pode complementar em termos de incidência de prova? Eu destaco aqui execução, liquidação de sentença, cumprimento de sentença cai muito. Recursos também cai bastante, né? Principalmente na segunda fase, já dando spoiler aí de segunda fase. Jurisdição, ação, partes. A gente pode falar também aí de competências, né? Petição inicial, resposta do réu. Enfim, procedimentos especiais também, né? Eu brinco, né, que eu brinco, não, falo bastante sério no nosso livro, eu chamo de processo de conhecimento civil, que é realmente a grande parte que tem na prova, é o processo de conhecimento, né, que tem mais de 560 artigos, é realmente o preferido da banca. Eu fiz uma amostragem de 50 questões, né, segundo o livro, e cerca de 30 questões a resposta estava onde? No processo de conhecimento, tá? Então preste bem atenção, fique ligado nessa dica de processo civil. E para fechar esse vídeo, né, a gente vai falar da rainha das disciplinas, nossa disciplina de ética, né, que já teve mais questões, e hoje mesmo com 8 questões ainda é um caminho seguro para garantir aí boa quantidade de questões. Dá para gabaritar a ética, com certeza dá para gabaritar a ética, apesar das provas eu perceber as provas mais difíceis, com o passar do tempo, enunciados mais longos, mas é tranquilo, dá para gabaritar a ética sim, né, ou fazer 7 de 8, então essa disciplina também chamada de deontologia jurídica, é uma disciplina muito importante que a gente precisa prestar atenção nela, né, porque ela pode realmente ser o grande atalho da sua aprovação, ok? O que a gente pode acrescentar de ética, né? A ética, a gente fala ética, mas a gente tem o Estatuto da OAB, a gente tem o Código de Ética e nós temos também o Regulamento Geral da OAB. Então esses 3 diplomas acabam trabalhando dentro do ética, é o universo de ética. Eu digo que dessas 8 questões, pelo menos 6 questões serão do Estatuto da OAB, tá? 6 questões certamente estarão no Estatuto da OAB. As outras 2 estão no Código de Ética, no regulamento, variam em relação a isso. Ainda mais que a gente tem um Código de Ética novo, então, justamente por ser novo, a banca tem tido, vamos dizer assim, a atenção em relação a essas novas regras, né, do Código de Ética. Trabalhando aqui mais especificamente, o que realmente muito cai, né, a gente percebe aí, são os direitos do advogado. É importante você conhecer os seus direitos, né? Não só os direitos, como também os seus deveres e, por razão também óbvia, as infrações. É preciso saber
quais tipos de infrações que tem, então isso é bastante comum na prova, a gente enxerga bastante isso na prova, né? A questão dos honorários também, é importante estudar, o mandato, né, o tipo de advocacia, enfim, existem diversos temas que giram sobre o assunto advogado, né? O código de ética e disciplina, a parte de publicidade também é bastante lembrada, né? A publicidade é um problema, inclusive na prática mesmo. Então esses assuntos refletem nada mais, nada menos do que a prática hoje no exercício da advocacia. O que é importante realmente o advogado saber, né? Seus direitos, seus deveres, conhecer as infrações, saber sobre a publicidade, que é um problema na prática. Enfim, isso aí é o reflexo do dia a dia na prova da OAB. Ok, pessoal? Então era isso, vamos fechar o nosso vídeo aí com aquele grande abraço, né? Aquele desejo que seus estudos fluem, né? Que sejam... levem o teu barco aí, um vento favorável, os estudos reflitam, né? Esse teu ânimo, essa tua motivação de ser aprovado no exame de ordem, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos sempre!